Ser empresário é trabalhar 365 dias por ano. Empreender na Serra Gaúcha é. Eu gosto muito de viver no extraordinário. Por quê, Felipe? Porque lá é para poucos. O que você trouxe de aprendizado desse momento? Escolham os leais. Nunca escolham os mais qualificados. Como você fez para criar a Hassan, Felipe? Os melhores profissionais do mercado de Gramado e Canela ou estão trabalhando comigo ou foram desenvolvidos por mim. Se você pudesse dar um conselho, Felipe, para um investidor, para quem está pensando em investir na Serra Gaúcha, Gramado, Canela, qual seria esse conselho? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um episódio do Elevate Podcast e hoje com grande honra e uma alegria imensa de receber aqui comigo o Felipe Verpe. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui participando desse podcast com a Elevate, que nem diz a essência do nome, né? Elevar, crescer. Muito né? bom. Então, prazer enorme pelo convite, prazer enorme estar aqui, prazer enorme compartilhar um pouco da história do Felipe, que é a mesma história da Hassan Group. E olha, tem muito spoiler nesse episódio, Felipe, tem realmente conteúdo de extremo valor, por isso eu já peço a você, por favor, pegue uma caneta, pegue um papel, seu caderno, sua agenda, seu celular e se prepare. Por quê? Por trás de cada história de sucesso, tá? Por trás de cada sucesso, existe a história de uma pessoa, existe, sabe, todo um percurso, todo um caminho, vamos lá, vamos entrar na palavra mais essencial, sacrifícios realizados, né, Felipe? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então se prepare, porque esse episódio está sensacional. Felipe, sem delongas, eu queria entender um pouco mais. Quem é o Felipe por trás do sucesso da Hassan? Hassan Group, correto? Isso. Hassan Móveis. É Hassan Móveis. Hassan Incorporações. Hassan Participações. Participações. São inúmeras marcas dentro de um grupo. Isso. Com extremo sucesso, tá? Falo isso com todo o respeito a você e toda a tua história, mas da onde veio, Felipe? Como tudo começou, Felipe? Bah, é emocionante poder contar a história do Felipe, né? E ter a oportunidade de compartilhar. Eu acredito que é a segunda vez que eu estou compartilhando ela. Olha! Né? É raro falar sobre isso. Sim, muitos clientes, os funcionários, todos conhecem já a história do Felipe junto com a Hassan, porque elas se interligam, né? Perfeito. Então, poder compartilhar ao público agora a história do Felipe, a história da Hassan, é algo que mexe muito comigo, né? E acredito aí que venha, né, a somar ainda mais com a Hassan Group para o seu crescimento e o impacto positivo na vida das pessoas, né? Hoje a Hassan Group são 5 empresas. Perfeito. Não, desculpa, são 6 empresas. 6 empresas. Né? Que é a JS Verpe, né, a Hassan Móveis, a Hassan Participações, a Hassan Incorporações, a 5K e a Hold, que comanda todo o grupo. Perfeito. Né? O Felipe, então, é um rapaz, né, vamos dizer, de 42 anos. 42, né? Felipe? 42 anos, 42 anos. Né? Que incrível. Esse ano a Hassan faz 15 anos, né? 15 anos de história. Exatamente. Então eu sou natural de Maquiné. Né? Maquiné, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. Legal. Moro em Gramado há 25 anos. Né? Então eu vim para Gramado com 18 anos recém-feitos, né? Então, até os 18 anos de idade, eu trabalhei na lavoura, né? Nós plantávamos hortaliças, plantávamos repolho, couve, beterraba, cenoura, moranga, milho, né? E vendíamos no Ceasa, em Porto Alegre.
Certo, né? compreendi. E distribuímos ali para o litoral gaúcho, Capão da Canoa, aquela região ali, né? Porém, dia 19 de agosto, eu completei 18 anos e dia 20 de agosto deu uma grande enchente, né? Semelhante a essa que aconteceu o ano passado Certo. aqui, Isso lá quando você tinha 18 anos. quando eu tinha 18 anos, né? Deu uma grande enchente e terminou com a nossa lavoura, né? Então, não levou só o que nós plantávamos. A nossa lavoura virou só pedra. Literalmente só pedra, né? O rio A virou... roça Foi, desapareceu. exatamente. E daí a minha mãe, sabiamente, né? Ela disse assim, não tem mais nada pra ti aqui, guri, né? E daí eu, porra, realmente não tem mais nada, né? E eu me lembrei que o filho de um vizinho tinha vindo morar para Gramado, o Canela. Eu não conhecia Gramado e não conhecia Canela. Não conhecia, não é tipo assim, me apaixonei, agora eu Não, vou. não conhecia mesmo. Daí o que que eu fiz, né? Na época tinha os orelhões da CRT, eu acho que era, Certo, né? lembro. Então eu peguei com o pai Não sou de... tão das antigas, mas sim, Mas tinha te lá lembra, no interior, onde tu eu te nasci, lembra das fotos, Santo né? Cristo, interior do estado aqui, bem pequeno. É. Nossa, era tipo a atração do vilarejo, tinha 400 pessoas no vilarejo, lá em Porto Veracruz, na verdade. Aham. Era atração, ligar pra alguém, pra um parente distante. Exatamente, era muito legal. Então eu fui lá, peguei com o pai desse rapaz, né, o contato da empresa que ele trabalhava, que na época aqui era Sierra Móveis, né? Certo. Liguei para Sierra Móveis e pedi para conversar com o rapaz, né? Conversei, ele disse, não, tem trabalho aqui e tal, né? E se tu quiser vir, né, você pode ficar aqui, né? Eu pago aluguel, moro num lugar aqui, a gente arruma um lugar para ti. Perfeito. E naquele sábado, né, eu peguei uma mala de roupa, R$ 128 que eu tinha, né? Tinha economizado R$ 128, peguei o ônibus da Citral e vim parar na rodoviária de Gramado. Que né? isso, Felipe? Na Sem- cara e na coragem, na cara e na- sem conhecer, sem saber quem é a pessoa que ia receber você. Exatamente, sabia que era o filho de um vizinho. Sim. Né? E daí cheguei aqui, né, no sábado, logo na próxima terça eu comecei a trabalhar já na Sierra Móveis, né? E passou-se uma semana, 2 semanas, e o dinheiro acabou, né? O dinheiro acabou e graças ao bom Deus, né, na época, tinha alguns colegas do Sierra que trabalhavam como extra, faziam um extra de garçom Perfeito. nos café colonial, né? E na época tinha um café colonial que só atendia CVC, que era lá em Canela, onde que é a fábrica, que é a loja da Floribal hoje, né? Compreendi. Então, eu trabalhava à noite de garçom lá e durante o dia no Sierra. Então, ganhava uma extra e tudo mais. E assim, Modo sobrevivência. um modo de sobrevivência por 1 ano e meio, por exemplo. Mais ou Uau, menos. Felipe. Foi bem difícil, assim, no início, né? E depois, eu saí do Sierra, comecei a trabalhar na Ave Móveis. Trabalhei na Ave Móveis 7 para 8 anos, né? Então, lá eu construí uma carreira. Você fez carreira, só pra ligar, né? Fazer a conexão. Por quê? Felipe sai do interior do estado, Maquiné, trabalhando na lavoura, depois de uma cheia, né, de uma enchente, perder tudo, sair sem eira nem beira, como diz o ditado, né, Literalmente. sem perspectiva de futuro. Vou tentar minha vida na serra. Uhum. Veio pra cá durante 1 ano e meio, né, fazendo essa trajetória, sobrevivendo, trabalhando aqui, fazendo um bico ali, buscando um dinheirinho. Aí, depois desse 1 ano e meio, você entrou no mundo moveleiro, literalmente. Sim, eu já estava no mundo moveleiro no Sierra, né? Perfeito. Só que daí agora de uma forma... Desculpa, me permite. Que função era? Só pra entender, só pra pegar Então, o fio. quando eu comecei no Sierra, eu enchia almofadas. Enchendo almofadas. Eu colocava as espumas dos assentos, né? Dos sofás Certo. dentro das almofadas, da almofada de tecido. Ou seja, Comecei começando do zero. do zero, Uma literalmente. pessoa ali que faz parte do time, por favor, não desdenhando jamais quem está exercendo essa profissão tem honra, sem sombra de dúvidas, em qualquer trabalho executado Sim. com amor, com carinho, com força e vontade. Mas, vamos dizer assim, um início medíocre, mediano.
Medíocre não no mau sentido, mediano. Sem uma perspectiva de, já entrou na liderança, já se Não. tornou líder. Não. Uma coisa que eu sempre tive e tenho até hoje, eu sou muito trabalhador. Né? Eu trabalho pra caramba. Eu conheço poucas pessoas, eu devo conhecer no máximo 3 pessoas que são trabalhadoras que nem eu. Uou. E olha que eu conheço muita gente. Né? Então, eu sou muito trabalhador. Então, se tu produz 1, eu produzo 5. Entendi. Né? Eu sou assim. Né? Então, e produzo com qualidade. Né? E assim foi indo. Daí eu trabalhei na Ave Móveis por um período longo. Certo. Né? Conheci a minha esposa. Né? Namoramos por um período. E decidimos casar. Né? Nos casamos no mês de maio, como todo mundo sabe. O mês de maio é o mês de casar, né? É o mês das noivas e é o mês de casar. Então, né? encaixou direitinho. Encaixou direitinho, casamos ali na segunda quinzena de maio. Após o casamento, eu sentei no sofá de casa, olhando para minha esposa. Ela vem e diz que estava grávida do nosso primeiro filho. E daí Certo. deu um estralo na minha cabeça. Olhei a minha situação de vida, né? Eu já tinha um carro, uma moto e uma casa própria. Perfeito. Né? Conquistado com o meu suor, com o trabalho. Carreira, normal. Construindo a tua história. Exatamente, tua como funcionário. Mas não tava bom ali, Felipe? Tava ótimo. Tava ótimo. Tava confortável demais, né? Imagina você, né? Com a idade que eu tinha, 26, 27 anos. Certo. Né? Estável. Quem chega a nessa idade com casa Você tá própria... começando uma carreira com 26, tá startando, saiu da faculdade ou, né, terminou os estudos. Exatamente, num caminho normal, né? Então eu estava muito confortável. E daí eu olhei para minha esposa e eu pensei, cara, eu posso oferecer uma vida confortável para ela, mas não é uma vida extraordinária, né? Tanto para ela como para mim. Eu posso oferecer uma vida confortável, mas não uma vida extraordinária. Exatamente, né? E eu gosto muito de viver no extraordinário, né? Por quê, Felipe? Se me permite. Porque lá é para poucos. Né? Eu não gosto de muvuca. Eu gosto de lugares, eu gosto do que é belo, eu gosto do que é bom e eu gosto do que é diferente, mas simples. Né? A simplicidade é o que é mais bonito. Se você pegar hoje o quadro de arte mais caro do mundo, ele é um quadro desse tamanho e tem uma planta. Que nós vimos aqui em Gramado a todo momento. Né? Um Van Gogh. Né? Van Gogh. Exatamente. É uma planta. Simples. E quem consegue se conectar com essa arte consegue agregar valor a ela. Então, por isso que eu gosto muito do extraordinário e simples. Você não precisa enfeitar muito para ser algo extraordinário. Você precisa fazer o simples bem feito. Somente isso. Mas voltando um pouquinho para a história. Perfeito. Né? Eu casei segunda quinzena de maio. E em junho, eu pedi as contas do meu trabalho e falei para minha esposa, pedi demissão e vou começar uma empresa. Daí bateu o desespero, né? Eu tô grávida, tô desempregado, o que tu vai fazer? Eu disse, não, eu vou começar a reformar... Além do empreendimento, família, começando ali, iniciar também o seu empreendimento empresa. Empresa, que no início o nome se chamava Móveis e Estofados Verp, né? Que era a empresa que começou lá no início e tinha meu sobrenome, né? Aí tá, bateu o desespero, eu disse, não, eu vou fazer reforma de estofado, quem sabe eu faça um sofá ou outro, venda e tudo mais, e vai dar certo. E Deus me iluminou, né? Comecei, um mês depois eu já tinha uma pessoa para me ajudar, 2 meses depois eu já tinha 2 pessoas para me ajudar, e durante o período de aproximadamente 1 ano, eu fiz uma gordura e abri a primeira loja da Hassan em Canela, do lado do Mundo a Vapor, onde que ela tinha 70 metros quadrados. Né? Certo, Felipe. E lá a gente produzia os estofados,
terceirizava os móveis sob medida, né? E atendia os clientes. Até que, né, a empresa foi se estruturando, estruturando. Daí montei uma marcenaria de móveis junto, né? Então passamos a fabricar os móveis estofados. E chegou um ponto onde que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu continuava investindo na indústria moveleira, ou, na época, estava começando a aquecer o mercado imobiliário, e por eu ter os móveis, eu já possuía alguns apartamentos aqui em Gramado e Canela, porque o meu Sim. resíduo, eu comprava imóvel. Sempre buscou investir no Investir mercado em imóvel, imobiliário. né? O seu start no mercado imobiliário foi assim, Exatamente, comprando, com como a cliente. sua loja de imóveis, com esse negócio. Então, obviamente, a consequência do trabalho bem feito, alinhado, sucesso. E esse sucesso, então, foi sempre sendo investido. Nunca, tipo assim, vou curtir a vida, vou zoar, vou fazer o que eu quiser. Não. Sempre com foco. Foco no negócio. Perfeito. Né? No entanto que hoje, ô Felipe, o que tu tem? Eu não tenho nada, eu tenho minhas roupas. Né? A casa que eu moro é da empresa, o carro que eu ando é da empresa, tudo é da Hassan. É Hassan. É Hassan. Eu não tenho nada. Nada. Eu tenho... CPF zerado, mas CNPJ... É tudo da empresa. Compreendi. Né? Nada é meu. Se tu olhar o meu CPF, eu não tenho nada. E realmente eu não tenho nada. Né? Eu tenho tudo da empresa. Tudo que eu conquistei é da empresa e está na empresa. Né? Talvez esse seja um dos motivos pela qual somos uma das maiores empresas da Serra Gaúcha hoje. Por quê? Aí mostra credibilidade, aí mostra comprometimento, aí se mostra honra, né? Pela qual a gente convence ou clientes acreditam na gente e fazem com que nós tenhamos o sucesso que temos, né? Mas voltando um pouquinho, contar o restante da história, né? Eu comprava um apartamento ou outro, né? E daí, lá em 2016, eu disse, vou começar a construir também. E foi aí que a gente comprou o primeiro terreno e lançamos o primeiro empreendimento em maio de 2018, que foi o Vivere. Maio de 2018, então starta-se a Hassan Incorporadora. Isso, sim, ela nasce, vamos dizer assim, traduzido no primeiro empreendimento que é o Vivere. Exatamente. Então, em maio de 2018, lançamos o Vivere no primeiro dia da greve dos caminhoneiros. Nossa! Ali foi pegada, assim, e aquela época foi uma pancada. A primeira pancada, né? Eu digo, Christian, que se tem alguém preparado de levar pancada sou eu, né? Porque quando eu iniciei na incorporação imobiliária, no primeiro lançamento, no primeiro dia, eu já levei um fincão, né? Mas aqueles bem levados, né? E eu queria entender, Felipe, se me permite um parênteses. A gente já volta para a história, mas aproveitar esse insight seu de 2018 e você trazer um aprendizado que você teve. Por quê? É natural se desesperar. Qualquer ser humano tem desespero, tem medo. Natural. Imagina, acabei de lançar um empreendimento, uma pancada gigantesca no mercado, uma greve surreal. O que você trouxe de aprendizado? Eu entendo que fácil não foi, simples, para ninguém foi. Um que outro que pode dizer, me dei bem nesse mercado. Desculpa, como foi na pandemia, algumas empresas se deram muito bem no sentido, né, do mercado dela. Mas o que você trouxe de aprendizado desse momento? Desse momento, o aprendizado número 1, né, que eu levei em torno de 50 dias para entender. Né? Tempo. Então, né, em 50 dias, eu consegui entender, estruturar, agir e ter sucesso. O que acontece?
Fiz o lançamento no primeiro dia da greve. Perfeito. Tivemos ali 21 dias, ou no máximo 30 dias, que era tudo parado, era filas, era aquela loucura. Postos, combustível, comida, tudo parado. Tudo parado, né? E nenhuma procura pelo imóvel, né? Todo mundo com medo. O medo, o que vai ser, eu vou segurar o dinheiro, né? Para mim comprar Certo. combustível, comprar comida e assim por diante, né? Então, durante esse período, sim, dormi muito pouco. Me conectei muito com a natureza, né? Como a minha base é a roça, né? Então eu consigo me conectar muito com a natureza e você pode estudar o que você quiser. Você pode fazer a faculdade, o pós, ser o intelectual mais extraordinário que você possa ser. Mas a natureza responde todas as perguntas que você tem. Entendeu? E você conseguir se conectar com ela é algo espetacular, assim. Você consegue responder todas as suas perguntas, tirar todas as suas indagações. E eu fiz essa conexão, montei uma estratégia, e foi uma estratégia que mudou o mercado imobiliário de Gramado e Canela. Olha. Os próprios corretores podem testemunhar isso, né? E num período muito curto de 60 dias, nós vendemos 100% o empreendimento de 2 torres. Num período de crise, vamos dizer assim, surreal, em 60 dias após parar, absorver a situação, colocar o trem no trilho, né, de novo, 60 dias, 100% vendido. Exatamente. Então, entre o lançamento e a concretização 100% do empreendimento foram 4 meses. 2 meses basicamente nulos, estrategicamente. Perfeito. Excelentes, né? E depois o resultado. Qual foi o segredo para isso? Liderança, Christian. Esse é o ponto que eu queria trazer, Felipe. O que fez você criar, como você criou uma marca? Quando eu digo marca, por favor, não me interprete mal, não é aquela coisa, uma logo. Não uma logo especificamente, mas a essência, a história que ela carrega. Como você fez para criar a Hassan, Felipe? Em cima do que significa o seu nome, né? Credibilidade, capacidade. E essa capacidade não está associada à arrogância. Nós somos muito capazes. Se eu, líder da Hassan, não acreditar que eu sou capaz de fazer aquilo pela qual eu estou disposto a fazer, como é que eu vou convencer uma legião de corretores, uma legião de clientes, uma legião de fornecedores e prestadores de serviços, né, para tornar real aquela criação, né? Então, você tem que ser capaz, Cristo. Você não é arrogância, não é soberba dizer eu sou capaz de fazer aquilo pela qual estou disposto a fazer. Você tem que estar capacitado, né? E é uma das coisas que eu falo. A Hassan significa capacidade, competência, né? E prosperidade. Capacidade, prosperidade e competência. Prosperidade e competência. Por que isso, o H? O que o H significa? Para mim, é nada mais, nada menos. O H tem o significado de um final de cerca e o início de uma nova cerca. Nós que somos do interior sabemos que para começar uma cerca nós temos que fazer um H, né? Vamos fazer o seguinte aqui nesse podcast, para as pessoas entenderem. Eu vou colocar a imagem do H da cerca que a gente fazia lá quando fazia o potreiro, colocava os bois, os cavalos. Por favor. Só voltando um pouco e criar essa conexão com você, eu me identifico muito. Por quê? Eu também nasci nesse interior, nessa roça, vamos dizer assim. Quando criança, trabalhava dentro de uma fazenda, não era dos meus pais, mas nós éramos funcionários dessa fazenda. Com 7 anos de idade, eu cuidava de 300 ovelhas, 70 cavalos, 400 bois. Não sozinho, mas fazia esse serviço junto com meu pai, com os peões da fazenda. É legal demais. Então,
É muito legal entender e, sabe, talvez você que está assistindo agora, você diz assim, o que tem a ver uma H com uma cerca de bois em uma fazenda, em uma roça? Vou deixar aqui na tela para você ver o que é esse H. Mas legal, Felipe. O que é um H? É nada mais, nada menos que um início e um fim sólido. Perfeito. Tu viu alguma cerca que caiu com um H no início? Nunca. E no fim? Nunca. Nunca. Agora coloca um palanque. Um palanque que seja. Pode ser Fraquinho. o tamanho que ele quiser. Pode ser enorme, pode ser pequeno. Pode colocar o palanque que você quiser. Quando der um estouro de boiada, Ele vai quebrar. vai estourar. Né? Então, quando eu criei a marca Hassan, né, a primeira coisa que veio na minha mente, preciso criar algo que seja confiável e que seja sólido. E eu me lembrei das cercas que nós fazíamos lá em Maquiné. E eu disse, é um H, né? Trouxe conexão com Fiz Hassan. a conexão com a Hassan. E basicamente, é bem tosco, Christian, mas ele é real. Simples. Ele é simples. Simples. É natural. É Não natureza. é invenção de moda, não é simples. Exatamente. Puxa, Né? que incrível, Felipe. E daí aí que veio a marca Hassan, né? Mas voltando lá para o Vivere. Nós fizemos algo que ninguém tinha feito no mercado imobiliário ainda em relação a lançamento, condição de pagamento e sucesso. Né? Certo. Automaticamente já engatamos o Belage em seguida. Mais 74 unidades, também sucesso total. Lindo. Lindo, Já lindo. produzimos conteúdo lá, é lindíssimo. Lindo. Né? Já conectamos o Vêneto, que é o que a gente está entregando agora, né? 210 unidades. Impressionante, um empreendimento de, vamos lá, um cuidado em absolutamente cada micro detalhe. Exatamente. Engatamos o Ravenna, engatamos o Vista do Vale e agora estamos engatando o Firenze. Só que somar tudo isso, nós já estamos falando de 650 moradias. 650 unidades. Exatamente. Desculpa, unidades, né? Falando aqui Moradias. apenas um título dizendo, me perdoe, moradias, Exato. casas, vidas. Vidas, né? Então, olha a quantidade de pessoas, de vidas, que já o sonho de alguém que veio lá de Maquiné já impacta diretamente. Sem falar nos funcionários, nos Sim. fornecedores, na sociedade, nos impostos, né? E todo o envolvimento... O famoso VGV. Exatamente. E todo o impacto na sociedade que a gente tem, né? Então, eu participava de um outro podcast outro dia com Certo. a Torella, e lá eu coloquei que a Hassan nunca trabalhou por dinheiro. A gente sempre trabalhou por um propósito. Se eu trabalhasse por dinheiro, a minha pessoa física seria rica. E hoje ela não tem nenhum Fuca. Né? Literalmente, o Felipe Chacoalha não o tem Felipe pra baixo. nenhum Fusca. Né? Literalmente. Né? A gente sempre trabalhou por um propósito. E o propósito é impactar positivamente no maior número de pessoas possíveis. Impactar positivamente o maior número de pessoas possíveis. Esse é o propósito da Hassan. Esse é o nosso propósito. Em uma das minhas viagens que eu fiz para a Europa, eu conheci uma empresa com quase 500 anos. Né? Tu diz assim, 500 anos. Meio Exato. milênio. a idade do Brasil. Uau. Né? E aquilo, eu tive um sentimento muito forte. Porque lá eu tive contato com, talvez seja uma réplica ou original, a forma com que o fundador fazia o trabalho dele, né? E toda a evolução dessa empresa. E por um período muito longo, de aproximadamente 300 anos, essa empresa não foi da família. Foi administrada por outras pessoas que fizeram parte dessa empresa. Certo. Né? E isso me deixou muito impressionado. Muito impressionado. E eu disse, é isso que eu quero para a Hassan. Eu não quero que a Hassan seja uma empresa de herdeiros. Eu quero que a Hassan seja uma empresa que seja tocada por pessoas capacitadas. Né? Então, hoje a Hassan não tem nenhum sócio.
em nenhum negócio. No entanto que diariamente eu recebo propostas de sociedade por uma série de coisas, né? E eu digo, não, muito obrigado. Eu não tenho condições de ter um sócio. Daí eles dizem, tá, mas por quê, Felipe? Porque o meu propósito não é dinheiro. O meu propósito não é uma realização unilateral. O meu propósito é impactar na vida do maior número de pessoas possíveis. Impactar positivamente. E daí eles ficam olhando e não entendem. E alguns questionam assim, mas você poderia impactar mais rápido, né? Dividindo para multiplicar. Sim. E daí eu respondo da seguinte forma, Christian. Eu não quero chegar no fim. Eu curto o caminho. Muito bom. Entendeu? Eu não vivo no amanhã, eu vivo no presente. O meu presente é o reflexo do meu passado. E o meu futuro é o reflexo do meu presente. E eu curto demais o caminho. Eu adoro fazer o que eu faço. Eu adoro resolver problemas. Eu adoro resolver conflitos. Eu gosto muito, muito, muito de pessoas. Eu adoro pessoas, né? Porque os problemas... Quantas vezes o teu carro dá problema? Raramente. Quantas vezes a tua câmera estraga? Raramente, né? Perfeito. Quantas vezes a internet falha? Raramente. Então, hoje, o que eu fiz na minha empresa? Transformando a Hassan numa empresa 4.0, com o Lean Legal. Construction, o Lean Manufacturing sendo implantado. Tecnologia e máquina, quero colocar o que há de melhor no mundo. E é o que eu fiz. E agora estou focado no desenvolvimento das pessoas certas para fazer parte desse ecossistema. Perfeito, Felipe. E falando desse momento da Hassan, uma empresa 4.0 vem sempre aquela discussão natural das pessoas. Vão perder o emprego, vai todo mundo embora, vai substituir por robô. Essa onda da IA, né, das AIs hoje em dia. E eu tenho, trazido essa visão dentro da nossa empresa, dentro dos nossos negócios também, que é o seguinte. Eu percebo que a IA, ela não vai tirar o emprego de ninguém. Mas aí entramos em um ponto que você trouxe antes a visão. Desde que essa pessoa esteja capacitada. Exatamente. A IA, a gente já usa a IA há muitos anos, né? Nos seus negócios, na Hassan, nos móveis. Exatamente. No entanto, que eu tive contato com a indústria 4.0 fazem 5 anos. Uau! E agora que está aflorando, com muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu estou literalmente com muitos problemas. Muitos problemas. Ou seja, não é tão simples quanto parece, quanto as pessoas falam. Não é. Né? Porque você precisa das pessoas certas. E daí você investe 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano na pessoa, e a pessoa não serve para aquela função. Entendi. Né? Ela não serve. E sabes por que ela não serve? Porque o sonho dela não é estar em melhoramento contínuo. O sonho dela é atingir aquilo que o Felipe atingiu aos 26 anos. Lá atrás, a estabilidade, o chimarrão no final do dia, né? O final de semana com churrasco, né? É isso. Ou seja, você precisa de intraempreendedores na tua empresa. Eu preciso de mini Filipinhos. Né? Literalmente. Muito bom, exatamente essa é a minha dor também. Exatamente. É o que a gente traz de cultura aqui pro time. Líderes. Exatamente. Quem tem fome de crescer. Falando sobre liderança, Felipe, quem é o Felipe líder? É o bonzão, é o carinha... gente boa, chega aqui, tá tudo certo, pode fazer o que quiser. Não. Quem é o Felipe líder? O Felipe, eu falo o tempo todo, né? É muito difícil trabalhar com o Felipe. Por quê? Eu tenho algumas coisas que eu não tolero. Né? Eu não tolero mentira, eu não tolero enrolação e falta de produtividade. Né?
Trabalhar com o Felipe é muito simples e muito complexo. Por quê? Clareza, é claro. Eu brinco, né? Até posso. Eu não conheço nenhuma meia grávida, né? Até uso esse jargão, né? Ou tá grávida ou não está grávida. Perfeito. Né? Ou você está ou você não está. Mas, evoluindo durante esses 2 anos que a gente está em implantação da indústria 4.0 e a verticalização, né, Certo. da Hassan, eu cheguei à seguinte conclusão. Estou dando a barbada aí para quem ainda vai fazer esse percurso, né? Escolham os leais. Nunca, 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 nunca escolham os mais qualificados. Uau. Os leais sempre te darão muito, muito, muito mais resultados do que os qualificados. Eu cometi um erro muito grande durante esse período, que era avaliar currículos. Eu pegava, Certo, olhava o Felipe. currículo. Ah, uma faculdade, 2 faculdades, 3 especializações, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Seria o normal. Normal. Seria o natural olhar a especialização e trazer porque tem um gabarito, porque tem um Um preparo. preparo. Só que isso não garante sucesso. Porque isso leva à soberba. Isso leva à terceirização das responsabilidades. Então, eu tenho essa qualificação, não fui eu que cometi esse erro. Eu sou responsável pela pessoa que cometeu o erro, sim, mas o problema é dele. Ele deveria ter estudado para não ter errado. Eu estudei. Tá, mas o que tu fez? Não, eu sou responsável, eu faço o meu. A operação é dele. Já o leal, não. O leal vai fazer de tudo para que aquilo aconteça. E se ele Chama para errar... si a responsabilidade. Exatamente. E se ele errar, ele vai chegar para mim, eu errei. Como é que tu quer que eu conduza para solucionar? Já o que não é leal, o inteligente, vou usar a palavra, o né? espertão. Ele consegue te enrolar por 6 meses, 8 meses, 1 ano. E aí que prejudica todo o ecossistema. Entendeu? Uau. Que é o que a gente passou nos últimos 2 anos. 2 anos Você e meio, 3 enfrentou anos. isso por experiência própria. Por experiência própria. Desenvolva pessoas leais. A pessoa leal vai ser a que vai te dar resultado e vai colher resultados. Por quê? Porque ela estará em melhoramento contínuo o tempo todo. Ela vai estar se desenvolvendo e você vai começar a gerar oportunidades a elas, né? E isso vai motivá-las e isso vai fazer com que elas se desenvolvam. Isso vai fazer com que o mercado as procure. Hoje, né, eu tenho orgulho de dizer que os melhores profissionais do mercado de Gramado e Canela ou estão trabalhando comigo ou foram desenvolvidos por mim. Uau. Né? Sensacional, Não Felipe. tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. E o próprio mercado, os próprios corretores, né, os donos de imobiliária sabem disso. Até mesmo os meus concorrentes. Perfeito. Né? E falando sobre concorrência, Felipe, falando do mercado Serra Gaúcha, não entrando aqui num tema, tipo num ar polêmico, nada disso, tá? Não sou muito fã disso. De polêmica. Certo? Sim, eu sei que engaja, a galera adora, mas eu falo no bom sentido. O que você vê sobre o mercado? Vou trazer aqui uma pergunta clara, desculpa, vou só reformular. O que você vê para o futuro do mercado imobiliário de Gramado e Canela, no ponto de vista não corretagem, não corretores, não vendedores, no ponto de vista construtora, incorporadora, expansão, verticalização? Hoje, Canela e Gramado é, sem dúvida nenhuma, o mercado mais próspero do país. Por quanto tempo, Felipe? Vamos fazer uma projeção de 20 anos. No mínimo 20 anos. 20 anos no mínimo. No mínimo. A única coisa que precisa mudar, né, para que nós consigamos nos manter prósperos, continuar em crescimento ordenado, é
a mentalidade das pessoas que estão envolvidas no mesmo. Gramado não é para qualquer um. Canela não é para qualquer um. Nós não somos um camelódromo onde que os nossos imóveis são ofertados como se estivesse no mercado turco. Entendi. Ponto e deu. Há essa percepção. Por quê? Quando eu digo percepção, há pessoas que elas estão acostumadas com o mercado São Paulo, com o mercado, às vezes, litoral também. Enfim, Brasil no modo geral. Mas elas não entendem ou acham que Serra Gaúcha é igual. É igual. É igual bloco residencial, é igual qualquer outro lugar. Ou seja, quando você fala que não é para qualquer um, em que sentido esse não é para qualquer um? Não se vende metro quadrado. Aqui se vende conceito, história, gastronomia, segurança, localização, educação, né? Perfeito. Aqui as pessoas são bem tratadas. Isso já é 50% mais caro. Me desculpa, você estar numa cidade, investir em uma cidade onde o frentista do posto te diz bom passeio, te diz ótimo dia, tem valor. O pessoal fala muito do mercado de Balneário Camboriú. Eu tenho alguns investimentos naquela região lá, né? É totalmente diferente do nosso mercado. É muito inferior. É muito inferior à questão do atendimento, é muito inferior à questão do gastronomia, é muito inferior à questão de segurança, é muito inferior à educação. A educação, assim, ó, Para quem preza para quem realmente sabe o que é bom. qualidade mesmo de vida. Exatamente. Porque esse nome já tá meio... qualidade de vida é só como ter um... Vamos dizer assim, um empreendimento bonito, uma casa bonita com móveis caros. Tá, isso é qualidade de vida? Isso é para ter um nível de conhecimento e de evolução. Para quem Perfeito. está um pouco acima, né? As coisas simples têm valor. Um sorriso tem valor, um ótimo dia tem valor, né? E eu vejo que o posicionamento de muitos empresários ainda está, óbvio, faz parte do melhoramento contínuo, faz parte da melhora, né, no decorrer dos anos, né? Mas Gramado não pode ser ofertado como uma cidade praiana, mesmo porque aqui podemos construir 4 andares, no máximo Certo. 5. É limitado, extremamente limitado. Nós temos restrições construtivas, nós temos uma série de coisas. Então nós vamos torrar o que nós temos de melhor só para dizer que nós fizemos? Não. Nós temos que desenvolver projetos com essência, com história, com valor agregado e entregar isso para o nosso cliente. Nós não podemos entregar apenas cimento, concreto e areia. Excelente. Nós temos que entregar conceito, nós temos que entregar qualidade, nós temos que principalmente entregar o bom atendimento, né? Que é o que faz a Hassan hoje, né? Hoje, se você for perguntar qual a principal característica da Hassan hoje em relação ao cliente, é um bom atendimento. Um bom atendimento que gera credibilidade, que gera confiança, que gera negócio. Resumo, você não adquire 1 metro quadrado, mas experiência de verdade. De verdade. De verdade. De verdade. Exatamente. Que show, Felipe. E falando em experiência, eu ouvi falar, spoilers, de um projeto incrível, não sei se posso falar aqui. Pode. Lago Nero. Isso aí. Correto? Isso aí. Estou pronunciando correto. Lago Nero, Lago italiano, Nero. Já está falando italiano aí, ó. Lago Nero. É, isso aí. O que é? Eu fiquei curioso, dei uma pesquisada, entendi que ele está trazendo a essência, buscando a essência de Gramado, sim, conectado à história e de quem construiu, literalmente, a cidade, de quem trouxe, né, da Itália. Sim, temos aqui outros imigrantes de outros países, mas em sua grande maioria, correto?
é o italiano. Isso. O que você, sabe, vê sobre o Lago Nero? O que você pode nos falar dessa essência dele? Então, o projeto Firenze Lago Nero, né, é um projeto extremamente conectado à natureza, né? O ponto turístico natural, né? Hoje eu escuto falar muito que Gramado é a Disneylândia brasileira, né? E tá tudo bem. Muitos Certo. parques, nós temos neve aqui o ano inteiro, nós temos muitos parques, muitas atrações criadas, nós temos o Museu da NASA aqui, né? A NASA veio, A NASA literalmente, literalmente veio para Gramado, trazendo né? aquela... Exatamente, fazendo um jagão, né? E tá tudo bem, é necessário. Eu vejo Sim. que isso faz parte do melhoramento e da evolução de uma sociedade. Perfeito. E o plano da Hassan, com esse terreno que é maravilhoso, que é extraordinário, a localização Localização. extraordinária, nós não poderíamos desenvolver algo lá que não fosse algo conectado com a natureza, com uma essência, com uma experiência diferente. E o que é uma experiência diferente? É uma experiência real, não uma experiência artificial. Tem Né? inspiração por trás desse empreendimento? Tem conexão. Né? O terreno é a matrícula número 2 da cidade. Número 2 da cidade. Da cidade de Gramado. Uau. Exatamente. E outra, essa matrícula, esse terreno pertenceu por muitos anos, desde a sua origem, para uma família muito tradicional e conhecida no... Não sei se a palavra certa é âmbito. Talvez sim. Internacional, que é a família Renner. Certo, perfeito. Né? Então, por muitos anos, eles foram guardiões desse terreno. Guardiões, literalmente. E agora a Hassan, né, ela precisava se conectar a esse terreno, a essa localização, e desenvolver um empreendimento com essência de verdade. No entanto, que dentro da estratégia de marketing criada, né, e também do produto desenvolvido, nós começamos a desenvolver experiências reais, né? E uns dias atrás, nós fomos para a Itália. Sim, né? Acompanhei de perto a viagem. Exatamente. Muito lindo. Com um grupo de corretores, que são nossos parceiros. Quem são os nossos parceiros? Não esse grupo de corretores, todo o mercado imobiliário. Certo. Porém, esse grupo de corretores foram selecionados para quê? Para que fizesse parte e vivenciasse essa experiência verdadeira italiana, para poder disseminar no meio da corretagem a essência do Lago Nero, a essência do Firenze Lago Nero, a essência desse empreendimento, que será único, né? Não vai existir mais nenhum igual. Localização única, uma história única. Incrível, Felipe. Só vivendo isso, entendeu? Só sentindo isso, você passa a entender a importância e o valor desse produto. Temos um spoiler um pouco a mais aqui, Felipe, se me permite, com datas, lançamento, pré-lançamento, entrega, só para quem está curioso já ficar preparado. Então, o lançamento oficial, né, é dia 20. Agora, terça-feira. Estamos hoje, terça-feira, dia 16 de maio. Então, 15 de maio, perdão, daqui 5 dias. É terça-feira da semana que vem. Terça-feira da semana que vem, então. Quem assistir esse episódio, que vai estar domingo, esse domingo já vai poder pegar esse spoiler para terça-feira, então. Ah, legal. Então, vai ser às 16 horas, num dos empreendimentos da Hassan, né, que fica aqui em Gramado, que se chama Vêneto, né? Então, já estamos com mais de 400 corretores confirmados para participar desse lançamento. E com certeza vai ser mais um sucesso, Hassan, né? Não tenho dúvida, Felipe. Eu também não. Não tenho dúvida. E eu, com todo respeito, parabenizo você, a Hassan, claro, todo um time de pessoas que
fazem parte realmente, né, que estão engajadas realmente com a Exatamente. marca, não apenas estão ali por fazer. Para Exatamente. fazer algo assim, tem que estar realmente de cabeça, tem que estar de coração, de alma dentro do negócio. Sem dúvida. Senão sai algo de qualquer jeito. Sem dúvida. Se eu, Felipe, né, não acreditasse, né, com todas as minhas forças, né, que esse produto será sucesso total e vai vender muito rapidamente, né, que vai entregar resultados financeiros, que vai entregar resultados de sensações, de realização, né, eu nem lançaria. Né? Eu percebo que são princípios que norteiam, né? São. Norteiam os empreendimentos e tudo que você faz. É para dar certo. Nós só temos essa função. Só temos essa opção, né? Então, nós pensamos, nós desenvolvemos, nós conversamos, nós fizemos tudo, e daí nós trouxemos para o mercado. E a hora que a gente traz para o mercado, não precisa ter desconfiança nenhuma que vai dar certo. Não tenha desconfiança nenhuma que vai ter valorização, que vai ter condição, que vai ter o encantamento da realização. É só olhar o nosso histórico, do Vivere até os dias atuais. Todos os nossos empreendimentos, nesses quase 8 anos de história, entregaram no mínimo 100% de valorização. No mínimo. Todos os empreendimentos da Hassan, em toda a sua história, entregou no mínimo 100% de valorização entre o seu lançamento e a entrega efetiva. Se eu for falar do Vêneto, que é o empreendimento mais icônico de Gramado, que é o empreendimento com maior impacto visual de arquitetura, esse entregou 150% de valorização. Nossa. Né? Não tem. Não tem igual. Não tem igual. E por que que isso acontece? Porque são projetos com essência, porque são projetos que têm uma história por trás e são projetos que têm principalmente credibilidade e um volume gigante de pessoas que acreditam nesse projeto. Né? E o Firenze Lago Nero é igual. Né? A gente tem conversado com algumas pessoas e eu acredito veementemente que do lançamento oficial, que será na terça-feira, pelo período dos próximos 60 dias, sim, nós teremos 60% no mínimo das unidades comercializadas. Sensacional. Anota essa, hein, galera? No mínimo, né? Mas eu sempre coloco o mínimo como meta 50, tá? Então, com certeza teremos 100%, né? Sensacional, Felipe. E olha, que incrível falar com você sobre isso, porque eu vejo o brilho nos teus olhos. Isso é muito legal. Vejo o brilho de, sabe, ir pra cima, meta, objetivo. O Felipe é esse cara regrado. Como é que é a sua rotina, Felipe? Porque falamos de um produto incrível que está vindo aqui e é um de N outros que com certeza já estão, né, preparados ou sendo preparados. Temos mais 6 lançamentos. Mais 6? Então a gente tem lançamentos para os próximos 5 anos. 5 anos já fechado, alinhado, próximos lançamentos. Só que os próximos lançamentos são mais de 2.000 unidades. Uou! 650 hoje. 650 hoje. Uhum. E tem mais 2.000. Em 6 anos? 6 anos, 7 anos? 5 anos. 5 anos, 5 anos. Começou ali em 2018, mas... não. Até agora 7 anos. 7 anos. Uhum. E nos próximos 5 vão lançar mais umas 2.000. Tá legal a meta. Tá bom. Tá bom demais. E o bom, que eu gosto de fazer sempre uma piada, né? Com a nossa situação atual no país, né? Que a gente dobra a meta depois, né? Depois triplica. É isso aí. Bom demais. Exatamente. Felipe, sua rotina de empreendedor. Eu sei que a gente já tocou um pouquinho nisso antes.
já trouxe a tua visão, como você é como líder, mas tem uma rotina por trás de tudo isso? Tem. A minha rotina é a seguinte. Eu acordo às 5 da manhã, eu tomo o meu café, eu vou para academia, depois eu volto, eu faço uma sauna. Depois da sauna eu leio mais uma parte de um livro. Eu chego na empresa às 10 da manhã, trabalho até as 2 da tarde, depois eu vou pro meu tênis. E depois do meu tênis eu faço um churrasco com os meus amigos, né? E depois eu me dedico aproximadamente 4 horas à minha família, né? Isso eu faço nos 3 dias da semana, terça a quinta. Porque Sensacional. segunda e sexta eu não trabalho, né? Fico dedicado a fazer atividades que são meus hobbies, né? Claro que não é isso, homem! Não, eu ri. Olha só a pegadinha, olha. Eu ri. Não, é brincadeira. Não, com certeza. Aí o Felipe continua falando sério. E eu. Será que eu ri errado? Não, homem. Essa é a rotina Essa é a rotina. maravilhosa, Maravilhoso. leve. Exatamente. Eu levo a minha esposa a cada 2 dias pro salão de beleza, busco e levo meus filhos no Certo. colégio todo dia, Que legal. né? Parabéns Jogo por essa futebol rotina, com Felipe. eles, tudo, ando a cavalo, acampamos, viajamos uma vez por mês pra Europa, Nos vamos conta pra um Disney. segredo, Felipe, pra essa rotina tão maravilhosa. Mas agora, na real, Felipe. Na real, essa rotina não existe, né? Ser empresário é trabalhar 365 dias por ano. É 24 horas por dia no seu negócio, né? Eu viajo sim, né? Eu me divirto sim, Perfeito. mas eu trabalho o tempo todo. Dedicação em tempo eu integral. não desligo. Eu não desligo, Christian. Não desligo mesmo, né? Eu trabalho 24 horas por dia. Tenho poucas noites de sono, né? O sono não faz parte da minha rotina. Então eu tenho algumas vantagens em relação a alguns concorrentes, porque enquanto eles estão dormindo, eu estou trabalhando. Tá sendo produtivo. Estou sendo produtivo, então eu brinco isso também, né? Mas a rotina é puxada. Acorda às 6 da manhã, né? E já trabalha das 6 da manhã às 10 da noite, todo Não dia. tem hora pra encerrar, tem hora Não. pra levantar, porque é o time. Mas Não tem hora pra para encerrar. almoçar, não tem hora para jantar. A ração é prioridade número 1 na minha vida. Se for perguntar, os teus filhos não são prioridade número 1? E eu sinto orgulho e vergonha de dizer. Infelizmente, a ração é número 1. A empresa. A empresa é O número 1. legado. É número 1. E eu tenho certeza que tanto a minha esposa, como meus filhos, como a família, os funcionários entendem isso. Por quê? Por eles me amarem, eles querem me ver feliz, né? Então, isso me faz feliz. Perfeito. O meu negócio me faz feliz, né? Então, eu estando feliz, eu consigo transmitir essa felicidade aos demais. Eu consigo disseminar isso, né? Então, a minha rotina é puxada, é difícil, ela é totalmente desregrada, por isso que eu tenho uma barriguinha, por isso que a minha imunidade às vezes cai, Temos. né? Então, trabalho o tempo todo, seja resolvendo problemas, sendo desenvolvendo produtos, seja buscando tecnologia, seja fazendo o que tiver que ser feito. E Felipe, para por aqui, tá bom, tá legal. Eu sei que você já trouxe um spoiler aqui de só mais 2.000 unidades aí nos próximos anos. Unidade, desculpe. Moradias. Casas, vidas. Isso Tá? aí. Mas, para. Ou Não. continua. Continua, né? A ração não foi criada para ter uma vida, ela foi criada para ser perpétua, né? Então, depois que o Felipe sair, vai vir um Christian, vai vir um João, vai vir um Paulo, vai vir uma Maria, vai vir uma Bianca, vai vir uma Júlia, vai vir tantos outros nomes, né? Que talvez vão estar usando esse nosso podcast aqui para mostrar a nossa história. Como história, né? como legado. Nosso legado. Né? Incrível. Esse é o meu propósito. Felipe, umas perguntas bate-pronto. Só pra Eita. gente indo pro final aqui desse episódio. Tá incrível. Que história, tá? Obrigado. Mas eu queria entender o seguinte ponto. Empreender na Serra Gaúcha é...
Desafiador. Por quê? É para poucos. É para poucos. Porque eu vi muitas empresas grandes virem para cá e fazer um empreendimento e ir embora. Por quê? Aqui somos bairristas, sim, né? É difícil. Nós não temos mão de obra. Então, um dos motivos que fez com que eu fosse para essa verticalização e a Sim. indústria da construção, indústria moveleira, está interligada a isso, né? As leis, as regras são muito rígidas, né? Rígidas, e você não tem o direito de errar. Aqui, literalmente, você tem que acertar o tempo todo. O maior diferencial da Hassan é ser confiável. Somos uma empresa extremamente confiável, né? Somos crédulos, temos credibilidade porque honramos com o que prometemos. o futuro do mercado imobiliário de Gramado será marcado por Projetos inovadores. projetos inovadores. Exatamente. Não mais do mesmo. O que é o mais do mesmo? Prédio de 20 apartamentos com apartamentos de 70, 80, 90 metros quadrados, onde que não passam de alçapões para pessoas que buscam uma qualidade, um atendimento, um sorriso, um bom passeio. Muito bom. Então, o nosso público é uma coisa, e o que está se construindo não atende esse público, né? Deve ser por isso que a Hassan tem esse sucesso, porque nós, desde o Vivere, desenvolvemos projetos diferentes. Projetos com essência, com história, que possibilita ao cliente as vidas viverem harmoniosamente e com qualidade. Se você pudesse dar um conselho, Felipe, para um investidor, para quem está pensando em investir na Serra Gaúcha, Gramado, Canela, qual seria esse conselho? Invista hoje. A gente fala de taxa Selic alta, porque eu vou investir meu dinheiro no fundo, na XP, seja lá o que for. Invista o seu dinheiro lá também, mas compre um imóvel. Compre um imóvel, porque vai chegar o momento que a soma desse dinheiro, com mais tudo que você ganhou e economizou, não será o suficiente para comprar um imóvel aqui em Gramado e Canela. Felipe, gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está acompanhando até aqui esse episódio, acompanhou aqui a sua trajetória, a sua história. Queria que você deixasse uma mensagem para essa pessoa, seja ele construtor, incorporador, que a galera olha, assiste, vai, vê, para entender a mente por trás de tudo, para o corretor de imóvel, para o investidor, para as pessoas que estão, com todo o respeito, né, que são seus subordinados, estão na sua marca, na sua empresa, trabalhando todo dia, estão acompanhando. E até mesmo aquela pessoa anônima que nunca lhe conheceu, hoje está te conhecendo. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Trabalhe por um propósito, que nunca lhe faltará dinheiro. Uau! Somente isso. Sensacional. Trabalhe por um Propósito, que nunca lhe faltará dinheiro. Nunca lhe faltará dinheiro. Incrível, Felipe. Uma honra imensa recebê-lo aqui, conhecer mais da sua história. Por trás de todo o sucesso, sempre tem uma história. Tem. Tá aqui. Felipe, parabéns, desejo muito sucesso a você, a Hassan, a sua família, seus filhos. Certeza que é só o começo. Certeza, tem muito futuro aí, tem coisas extraordinárias que Deus vai fazer na sua vida. Sem dúvida, o seu trabalho, e o trabalho devolve, a dedicação sempre traz o resultado. Desejo muito sucesso, Felipe. Muito obrigado por fazer parte de mais um episódio Elevate Podcast. E olha, tá sempre convidado à mesa. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas felicitações. E uma coisa que eu preciso falar, tá? Por favor. Os meus filhos já estão dentro do meu negócio, né? E eles
conduzem as frentes pela qual eles já estão se envolvendo e envolvidos, né, da mesma forma que eu, com amor, com paixão, com um brilho nos olhos, eles sabem de tudo que acontece já dentro da empresa, né? Então, isso é algo que faz com que me motive ainda mais, né? Então, gostaria de fazer esse parênteses. E sim, muito obrigado por participar desse podcast que nem diz, elevar, né? Muito bom. Subir, crescer, melhorar. Muito obrigado mesmo. E com certeza voltarei a essa mesa para tratar de outros assuntos assim. Já está mais do que convidado. Obrigado então. Pessoal, obrigado por você que ficou até aqui nesse episódio. Faz o seguinte, se inscreve nesse canal, ativa a notificação, compartilha essa história, que não é uma historinha qualquer. Você sabe que tem insights aqui de milhões, literalmente. Então, compartilha com quem você achar interessante e até o próximo episódio.